Boa noite a todos, espero que vocês estejam bem. Boa tarde ou bom dia para os que estão vendo o vídeo depois. Hoje nós começamos a nossa terceira semana dos nossos 8 encontros de Mindfulness, né? As nossas 8 semanas de Mindfulness. E no encontro de hoje, a gente vai trabalhar o Mindful Eating, que é a parte da alimentação consciente. E antes, eu queria ouvir um pouquinho dos que estão aqui, só alguns entraram por enquanto, né? Se vocês conseguiram fazer a atividade de olhar para o céu durante a semana, e como que foi para vocês realizar essa atividade? Alguém quer compartilhar? Mariana, eu já tinha esse hábito de olhar, sabe? Eu acho que é a melhor sensação que existe, assim. Sempre me deu paz olhar para o céu, mesmo nos dias nublados, eu sempre procuro e acho aquele espacinho que entre as nuvens que mostra que mesmo entre as nuvens o céu continua azul depois. Então, assim, para mim é uma sensação muito boa. Ah, que lindo! Obrigada, Juliana, por compartilhar. Realmente, o céu está sempre lá, por mais que às vezes a gente não veja, pela quantidade de nuvens e tudo, ele sempre está presente, né? Alguém mais quer falar como que foi? Eu também sempre olho, né? Tenho esse costume, adoro olhar o céu. Então, é uma prática até comum, mas comum não, assim, constante. Mas eu tenho uma questão também que eu quero fotografar, né? E a proposta era olhar, simplesmente olhar. Eu fico ansiosa que eu quero registrar a beleza do céu, né? Então, é uma certa dificuldade nesse ponto, de falar assim, eu vou só curtir e não vou registrar, não vou fotografar. Sim. Hoje em dia tá tão fácil também, né? A gente tirar uma foto, não sei, antigamente era muito difícil a gente ter uma câmera na mão o tempo todo, e hoje a gente tem o celular, então realmente se torna mais fácil, né? Se a gente tá vendo um céu lindo, qual o problema de Mas aí às vezes tirar uma é foto? interessante, né? Você só se Só desconectar você realmente. de se desfrutar só. Eu acho difícil, né? Mas porque eu gosto de fotografar, então fica mais difícil ainda, né? Não querer eternizar aquele momento, mas foi isso que eu senti, é só essa dificuldade de passar sem registrar, né? Sem fotografar, mas eu adoro, acho que é muito bom olhar para o céu, tô sempre olhando o céu. Sim, perfeito. Acho que tem o microfone aberto aqui. Ok. E às vezes realmente a gente quer fotografar e tudo, porque é lindo, mas às vezes a gente também tem que pensar um pouco por que que a gente quer fotografar, né? Às vezes a gente quer fazer isso para colocar nas redes sociais ou para mostrar para outra pessoa. Então, também ter consciência do que a gente está fazendo no momento, né? É incrível olhar o céu, por exemplo, mas às vezes também a gente faz tanta foto, tipo, eu vou tirar foto disso, 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 nunca mais nem olha para a foto e não desfruta do momento na hora em que ele está acontecendo, né? A gente se preocupa em tirar foto. Inclusive em shows, hoje em dia é muito difícil ver alguém que assiste um show sem tirar foto, coisa que antigamente não tinha isso de ter as câmeras, tudo, né? Teve um show que eu E acho que aí foi você, do... Pode desculpa, falar. é que aí você tá e não tá, né? Porque você tá lá curtindo o show, Exato. mas você tá tão preocupado em registrar, filmar, fotografar aquele show, e aí você acaba de não estando tão presente lá, né? É estranho isso. Sim. Teve um show do Coldplay, que eu acho que foi na Costa Rica recentemente, e ele pede para as pessoas, ele fala, nessa música agora eu gostaria que vocês não registrassem, tipo, não tirassem foto. Tenta somente desfrutar o momento presente. Porque é difícil hoje em dia a gente fazer isso. E é interessante a gente ter consciência disso também. Não tem problema nenhum a gente tirar foto, a gente registrar, mas também ter consciência de tudo que leva isso, né? A gente vive numa matriz, muitas vezes, né, que a gente não se dá conta. Então, eu tenho que postar tudo que eu tô fazendo nas redes sociais, para quê? Para ter um like, porque com esse like ele vai subir a minha dopamina, tipo, eu vou ficar mais feliz com um like. Então, precisa realmente disso, às vezes.
Ah, e se eu só aproveitar o aqui agora e não postar nas redes sociais, vai ser diferente? Então, também é interessante a gente refletir acerca sobre isso, né? Alguém mais quer comentar como é que foi essa semana olhando o céu? Não? O propósito de olhar para o céu é principalmente a gente ter clara a impermanência, né? Que é o que a gente já comentou em algumas aulas. A gente pode ver que é praticamente impossível a gente olhar para o céu e ver uma nuvem que está totalmente parada. Se a gente para olhar, a gente vai ver o movimento delas, que é constante. Então, elas estão sempre se movimentando. Às vezes, elas formam até algo, né? Você vê, parece um cachorro ali, ou parece um dinossauro. E você olha segundos depois, já onde está esse cachorro, esse dinossauro? Já foi. Então, é muito rápido. E assim como a nossa vida é impermanente, né? Então, tudo tem essa questão do câmbio constante, né? Da mudança constante. E aí a gente tem claro que nada é permanente, tudo está em constante transformação, né? Nada se perde, tudo se transforma. E isso vale para a vida, vale para várias outras coisas. Então nada é perdido, inclusive, não sei, uma relação que terminou por alguma razão, ok, mas isso não vai ser perdido todos os anos que passou com essa pessoa, tudo isso é um aprendizado. Ou um trabalho que a pessoa se desvincula desse trabalho também, não é uma perda, de certa maneira, é uma transformação. Isso teve um ciclo, um início, um meio e um fim, e ok, agora cada um parte para sua jornada. E é super importante analisar a vida a partir dessa perspectiva, né? Da impermanência, de que tudo está mudando constantemente. A Isabela comenta que gosta muito de tirar fotos do céu, principalmente no fim da tarde, que acha muito bonito e é uma paisagem que me acalma também, assim. É muito incrível, né? A gente ver o sol, ver a luz, e o sol que está sempre presente, independente dele aparecer ou não, né? Não sei se vocês viram também o eclipse que aconteceu nos últimos dias, foi na última semana, eu acho, né? E também observar esse movimento da Lua, enfim, do que estava cobrindo a Lua, né? Como que ela vai mudando de cor e tudo isso. Mais alguém quer comentar? Tranquilo? E eu acho que é interessante olhar o céu também em diferentes horários, não necessariamente no fim da tarde, também de manhã, quando ele está nascendo, ou está tudo escuro e de repente vai aparecendo o céu, vai aparecendo o sol, né? Vai clareando lentamente, ou até mesmo à noite, às vezes é possível observar a lua claramente, né? Ela iluminando todo o céu, dependendo do lugar onde a gente está, dá para ver algumas estrelas. E às vezes não, às vezes tem muitas nuvens, mas é possível ver ela se movimentando também frequentemente. Perfeito. A Marinha já falou que prefere olhar o céu à noite, em vez de olhar no dia, ver as estrelas e a lua. E a Isabela fala que o eclipse foi incrível. Tudo do céu é incrível, né? E aí tem a parte masculina e a parte feminina também. O sol é a parte masculina, que também a gente pode refletir um pouco na masculinidade humana, que todos temos presentes, independente de sermos homens, mulheres, ou como queiramos definir a nossa sexualidade, enfim, o nosso gênero. Todos têm uma parte feminina e uma parte masculina. A parte feminina é a parte que a gente esconde mais, de certa maneira, ela é mais sutil, que é a parte da noite, onde a gente quer um aconchego realmente materno, né? Que é onde a gente lembra dos momentos em que a gente passou com a nossa mãe, que a gente quer um colo, realmente, um conforto. E tem o sol, que é quando a gente vai para o mundo, a gente se expressa, a gente se mostra para o mundo, que é essa parte da energia masculina também, que está super presente em todos nós. Então é interessante também a gente conectar tudo isso com a natureza, né? Nós somos uma parte do universo, assim como todo o resto. Ok? Alguém tem alguma dúvida do que a gente viu, dessa parte das nuvens, ou alguma pergunta do que foi visto até agora nas últimas aulas? Ou podemos seguir para o
para o conteúdo de hoje, que é o Mindful Eating, que é a parte de comer com maneira consciente, né? Vocês estavam falando mesmo de tirar foto, né? Hoje foi interessante porque eu fui em 3 museus à tarde e eu fiquei encantada porque um deles é do Van Gogh, e eu sou apaixonada pelo Van Gogh desde criança. E aí eu percebo o seguinte, quando eu estou ansiosa, né, no estado de ansiedade, eu tenho a necessidade de estar gravando tudo. E quando eu estou mais calma, eu não tiro tanta foto. E aí eu percebi que quando eu fui no museu da Capitania dos Portos, tinha o mar. E aí ali eu não senti tanto desejo, assim, de filmar tanto, porque eu queria... o mar, tipo, me trouxe para o meu centro, sabe? E aí eu percebi realmente quanto eu estava ansiosa. E eu estava, acho que, negando ali, né? Então, acho que é interessante a gente se observar, né? E isso. Faz muito sentido o que vocês falaram. Perfeito, obrigada, Marinda. E o mar é incrível também. O mar é outra coisa que nem todos têm a possibilidade de ver o mar todo o tempo, claro. Mas se vocês tiverem a oportunidade de desfrutar um tempo olhando o mar e vendo as ondas, eu até coloquei na apostila, né, uma parte da música do Lulu Santos, que a vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. E tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. E realmente a gente pode relacionar isso com o mar, né? Que as ondas às vezes derrubam a gente, né? Dependendo de como é a onda, como é o momento da nossa vida. E tem outras que são calmas, tranquilas, a gente consegue passar por elas tranquilamente. E o mar tem essas duas partes também, né? Tem uma parte da tranquilidade, que a gente olha e sente muita tranquilidade, e por outro lado, é necessário ter muito respeito pelo mar, né? A gente pode ver vários maremotos, enfim, várias coisas que acontecem do mar, tsunamis, por exemplo, que levam tudo, né? A água que tem um poder, uma força incrível. Então, ao mesmo tempo que é necessário ter muito respeito pelo mar, ele também traz muita calma. E o mesmo acontece com a nossa vida. É necessário a gente ter muito respeito com o nosso corpo, com a nossa essência e encontrar calma no nosso interior. Tudo isso que a gente pode ver fora também das nuvens, do mar ou qualquer outra coisa, a gente também pode encontrar dentro de nós mesmos, seja na nossa respiração, que também está em constante mudança. A nossa respiração pode estar tranquila, pode não estar, de um momento para o outro, se a gente está fazendo alguma atividade física, ou se a gente tomou um susto, ou de repente a gente está acordando, está calminho, tranquilo. Então, é interessante também ver essa inconstância, essa impermanência do nosso corpo, realmente, dos nossos movimentos. E isso acontece bastante no momento de se alimentar também. Cada pessoa tem um corpo diferente e cada pessoa tem que entender o seu próprio metabolismo também, né? A gente tem um costume de ter 3 refeições ao dia, normalmente. Então, normalmente as pessoas têm um café da manhã, almoço, jantar, ou come alguma outra coisa no meio da tarde, ou às vezes um pouco mais tarde, dependendo se a pessoa ficar acordada até tarde. Ou tem gente que não consegue tomar café da manhã, acorda e, não consigo comer nada de manhã, porque se eu comer algo não vai me cair bem. Então, isso é algo muito particular do indivíduo, né? Cada um tem que ouvir o seu corpo e respeitar. Também, às vezes a gente tá, não sei, numa reunião de trabalho e, tá todo mundo tomando café, vou tomar café também. Aí depois, mas esse café me deu uma azia, ou me deu, sabe? Então, da próxima vez, não necessariamente precisa tomar café. Então, também ir testando o próprio corpo como se fosse um laboratório, como a gente já comentou antes, né? A gente ser o cientista do próprio corpo e respeitá-lo também, respeitar os limites do corpo. Também, às vezes, a gente está numa viagem. Nossa, eu tô aqui no México ainda, né? Por enquanto. E aqui as comidas são super picantes. Tipo, não necessariamente eu preciso comer tudo que é picante, porque, estou aqui, né? Tudo que é muito apimentado. Porque, para mim, não me faz bem. Uma pessoa que mora aqui, já, provavelmente, para ela é muito mais normal. Tipo, vai comer uma comida que não tem pimenta e vai sentir, não tem sabor isso. Então, cada um tem o seu paladar, cada um tem a sua vivência e é super importante respeitar o momento de cada um. E aí, isso é um pouco do que a gente vai ver hoje no Mindful Eating.
que o que acontece atualmente, né? De uns tempos para cá, como a gente falou do mundo VUCA, que é onde a gente vive atualmente, né? Que é um mundo que tem muita volatilidade, muita incerteza, muita mudança acontecendo ao mesmo tempo. E tem a questão da ambiguidade também, que muitas coisas podem ser vistas de duas maneiras diferentes. E com tudo isso, muitas vezes a gente não se dá conta de que está comendo. Então, a gente come enquanto a gente está conversando com outras pessoas, a gente come olhando o celular, vendo televisão, enquanto a gente está trabalhando. Enfim, a gente não para se alimentar realmente. Agora é o momento de me alimentar. E eu vou dedicar o momento para isso. Não, o que a gente faz muitas vezes é tipo, tô trabalhando aqui, eu tenho que entregar um negócio, não dá para eu parar para comer. Então, eu vou me conectar e fazendo isso enquanto eu tô comendo. E o que é o mindful eating, basicamente? Simplesmente é comer comendo, apenas. Enquanto eu estou comendo, eu estou comendo, nada mais. Então, é a gente explorar todas as experiências que são proporcionadas por uma refeição, que às vezes a gente não se dá conta da explosão de sabores que tem uma coisa, não é odores que fala, né? Mas o cheiro que tem um alimento mesmo, tudo isso a gente pode perceber a partir do momento que a gente se torna consciente de todas as oportunidades que existem no momento de se alimentar. Então, é a gente respeitar a nossa própria sabedoria interior e a gente se preparar para receber o alimento também. Outra coisa que acontece muitas vezes é que a gente não se dá conta de que eu estou com fome. Por exemplo, eu estou trabalhando o dia inteiro. Nossa, deu 5 da tarde, eu nem almocei. Ou, por outro lado, tem pessoas também que, enquanto tá trabalhando, eu vou comendo aqui um salgadinho, vou comendo isso, e na hora realmente da refeição, ou que seria um horário de refeição, a pessoa não, eu vou comer qualquer coisa, porque, nossa, já tô cheio aqui, eu fiquei comendo um monte de coisinha, sabe, só para ir, enfim, movimentando a boca e tudo, e para passar o tempo, né? E aí a gente não se dá conta do nosso corpo, realmente. Então, na parte do Mindful Eating, o principal é a gente, antes de tudo, né, observar o nosso corpo e ter consciência dele. Então, eu tô realmente com fome? E quais são o que que sinal que meu corpo me dá que eu tô com fome? A minha barriga começa a roncar, ou eu tô me sentindo fraca, eu preciso comer. Que tipos de sinais, ou minha boca vai ficando mais seca, enfim, que tipos de sinais o meu corpo me dá quando eu preciso me alimentar. Isso é uma coisa. Outra coisa é a gente saber escolher o que a gente vai comer. Às vezes também outra coisa é, não tenho tempo para nada, hoje em dia as pessoas não cozinham também, porque a gente não tem mais tempo. Então, deixa eu pedir aqui qualquer coisa, o que chega mais rápido, não sei, vou pedir um hambúrguer, uma pizza, não tem problema algum comer um hambúrguer ou uma pizza, desde que a gente coma de maneira consciente e de que não seja algo frequente, tipo, todo dia eu vou comer pizza porque, é mais fácil. Então, também é interessante a gente ter essa sabedoria do que eu tô comendo, sabe? Tipo, o que eu tô comendo realmente faz bem pro meu corpo ou é algo que, é só para eu me alimentar momentaneamente, mas a longo prazo, né, isso não necessariamente vai fazer bem para o meu corpo. Existem vários tipos enfim, de câncer, tem muitas doenças que surgem atualmente, né, que existem na atualidade, que não existiam no passado. Por que será, né? Muitas coisas são pelo excesso de comida também industrializada que a gente come, a quantidade de coisas que tem hoje no alimento que não tornam o alimento realmente natural. E hoje também é praticamente impossível a gente ter um alimento totalmente natural, a não ser que a gente vá viver no campo e a gente plante o nosso próprio alimento e se alimente dele. Então, isso nem sempre é possível, por isso é bom a gente ter consciência de, os momentos em que eu posso comer mais saudável, legal. E o que é comer mais saudável, né? Seria a gente comer mais fruta, comer mais verduras, o que vem da terra, o que a terra nos proporciona, que a terra é conhecida como Pachamama, né? Em várias tradições, principalmente tradições andinas.
Então, eles veem a terra realmente como nos dando um alimento, nos alimentando, né? E às vezes também, claro, a gente se alimenta dos animais atualmente, né? Porque a gente foi ensinado dessa forma, né? Antigamente existia a questão de caçar para poder ter o próprio alimento, e hoje em dia a gente tem todos os alimentos no mercado, é super fácil, a gente chega lá e a gente tem um monte de escolha. Mas por mais que a gente tenha um monte de escolha, muitas vezes a gente escolhe o que é mais fácil de fazer ou mais fácil de comer, né? Então é importante a gente ter consciência de todo esse processo. E existe também vários tipos de fome, né? Então, como eu comentei, a gente tem... Vou compartilhar aqui a tela, mas eu vou mandar para vocês esse material também. Esse é um material que ele foi desenvolvido pela Kibon e tá bem interessante, porque ele fala um pouco do Mindful Eating, tipo, os tipos de fome que existem. Então, tem a fome visual, que é, por exemplo, a gente vê um prato que é super incrível, ou sabe aquelas propagandas do tipo, qualquer loja de hambúrguer, enfim, que você vê, nossa, o alimento incrível, e você te dá água na boca, você quer comer. Esse tipo de fome é uma fome visual. Não é necessariamente que seu corpo está com fome, que você precisa se alimentar, mas é que você vê aquilo e você fala, ai, me deu vontade de comer isso. Então, esse é um tipo de fome. Existe a fome olfativa, que é, por exemplo, a gente... alguém acabou de fazer pipoca, sabe? Tá aquele cheirinho de pipoca, ou vou no cinema, não dá para eu não comer pipoca porque tá aquele cheiro incrível. Então, eu vou sendo levado por esse aroma e eu quero me alimentar disso. Não tem problema algum também você fazer isso, desde que você tenha consciência disso e não necessariamente se deixa levar por tudo isso. O que acontece muitas vezes é que tem pessoas que têm compulsão alimentar, por exemplo, não conseguem parar de comer e não se dão conta de por que eu estou comendo agora. Então, pode ser que essa pessoa tenha, nesse momento, uma fome visual, ou pode ser que ela tenha uma fome olfativa, nesse caso. Tem a parte da boca também, que são as pupilas gustativas, que elas estão sempre com fome ou têm esse desejo de ter sempre algo na boca. Isso também é estudado na psicologia e tudo, né? De uma outra fase, que é a fase oral, que a gente teve quando criança. Então, por exemplo, o fato da gente ter sido amamentado ou não pela nossa mãe, da nossa mãe ter nos olhado nos olhos durante a amamentação, tudo isso influi. Então, pessoas, por exemplo, que têm vícios em álcool, ou vícios no cigarro, ou outro tipo de coisa que não consegue parar, e é sempre levar algo na boca, né? Algo para a boca. Inclusive compulsão alimentar, realmente. A pessoa, ela come, mas ela não sabe por que ela está comendo, porque ela não tem uma fome real. E aí, isso é interessante também ter um acompanhamento psicológico, tudo, para ver e tentar entender o que é que está acontecendo, porque muitos casos podem vir desta fase, que é algo que inconscientemente a gente vai levando, né? Assim, vai tratando, levando algo para a boca o tempo todo. Então, o fato de fumar, tem pessoas que não param de fumar. Por quê? Porque tem que ter o cigarro em contato com a boca o tempo todo e fazer esse movimento de sugar, que é o mesmo movimento que a gente faz enquanto a gente amamenta. Inclusive o beijo, por exemplo, a pessoa que dá os beijos, né? Quando a gente beija outra pessoa, por que é tão bom? Porque a gente também lembra desse carinho da nossa mãe, da nossa amamentação. Então, tudo isso tem relação também com esse período da boca ou essa sensação de fome ou de levar algo para a boca a todo tempo. Tem a parte do tato, que seria sentir a nossa temperatura, a consistência dos dedos. Então, de repente, a gente tá sempre segurando o garfo, sabe? Isso é outra coisa interessante também para a gente tentar fazer durante a semana. Observar quando vocês comem, vocês estão o tempo todo segurando o garfo? Ou vocês pausam em algum momento, tipo, eu já levei o alimento para a boca. E agora eu vou deixar o garfo aqui repousando enquanto eu estou mastigando o alimento. É interessante ter a consciência disso, porque às vezes a gente quer ficar com o garfo o tempo todo na mão, o garfo, a faca, e isso nos faz também ir levando o alimento cada vez mais, sabe, sem parar. A gente não come com uma pausa tranquila, porque a gente está sempre com esse toque nos talheres, nesse caso, ou se a gente está comendo algo com a mão também, pode ser. A questão do ouvido, né, nesse caso, então, eu escutei, por exemplo, estourando uma pipoca, ou eu escutei o barulhinho
da máquina de café, e isso me deu uma fome, né? Eu tenho a vontade de mastigar este alimento pelo ouvido. A fome do estômago, que aí nesse caso é realmente a gente sentiu uma sensação de vazio, a gente sentiu o estômago se movimentando, né? Fazendo seu movimento natural. E a gente ter fome, por isso. A fome celular, nesse caso, é uma necessidade que o corpo tem de que você tem que comer alguma coisa necessariamente, ou um nutriente específico. Então, às vezes, eu tô com vontade de comer cenoura, não sei por quê. Tipo, então, pode ser que tá me faltando beta, tem um nome lá, não lembro o nome exatamente, mas pode me estar faltando Quer falar, Marinja? Beta-caroteno. Ah, obrigada. Beta-caroteno. Então, pode me estar faltando isso. Então, é interessante também eu escutar o meu corpo. Se eu tô com vontade de comer esse alimento, pode ser algo que meu corpo está pedindo realmente. E tem a fome da mente também, né? Que às vezes a gente, ouviu algo, ou as pessoas falaram, tem que comer de 3 em 3 horas. Então, eu ouvi isso em algum lugar. Falaram que tem que comer de 3 em 3 horas, então por isso a minha mente vai falar, você tem que comer agora. Mas por que eu tenho que comer se eu não tô com fome de verdade? Tipo, não, porque você leu em algum lugar que você tem que comer de 3 em 3 horas. Então, a sua mente está falando que você tem que comer. Esse é um outro tipo de fome. E existe a fome do coração, ou a fome emocional, que é quando a gente quer ter um conforto. Então, eu não sei, tô triste, por exemplo, né? Eu tô triste, ou estou menstruada, por exemplo. E aí, eu preciso comer chocolate. Tipo, é certo isso, sabe? Eu vou comer um brigadeiro, vou comer uma caixa de bombom, porque eu mereço. E aí depois a pessoa vai ver, mas será que eu precisava realmente comer isso? Então, a pessoa não está comendo de maneira consciente, ela está comendo com o conforto que o coração necessita. E às vezes esse conforto, ele pode ser recebido de outra forma. Por exemplo, se a gente toma um banho quente, de repente esse banho quente já vai trazer esse conforto que a gente precisaria, sem necessariamente comer um alimento, sabe? Então, esses são os tipos de fome que a gente tem. Alguém tem dúvida desses tipos de fome? Tá tudo bem até aí? Tudo bem? E aí comentaram crenças coletivas acerca da alimentação, exatamente. Alguém quer falar? Quer falar, Beatriz? Não, eu ia falar que eu me identifiquei muito nessas fomes aí. A gente realmente, essas crenças e essas manias que a gente tem de fato de comer sem pensar ou por outros estímulos são gigantes. Sim. É bem interessante, né? E aí é legal a gente começar a ter consciência disso. E isso vai vindo pouco a pouco. Por isso que é interessante a gente fazer essas atividades. A gente vai fazer hoje uma experiência, né, do Mindful Eating, mas isso é legal vocês levarem para o dia a dia de vocês, realmente, sempre que possível, estarem conscientes do que vocês estão fazendo. Como a gente está trabalhando nesses últimos dias, né? A parte da respiração consciente, você ter consciência da sua respiração em diferentes momentos da sua vida, ter consciência do seu movimento pela vida também, e agora no alimento, e tem outras que a gente vai ver nas próximas aulas também. Então, eu acho que a gente pode ir para a experiência em si, tudo bem? Todos têm um alimento aí com vocês? Pode ser qualquer tipo de fruta. Essa experiência, ela é feita originalmente com uma uva passa. É que muitas pessoas no Brasil não gostam muito de uva passa, né? Mas a experiência original que foi feita pela Universidade de Massachusetts, tudo é com uma uva passa. É bem interessante, até porque a uva passa, a estrutura dela, ela lembra muito uma boca, por exemplo. Então, a sensação que a pessoa tem quando ela toca a uva passa na boca, a Marinha já tá com uma uva passa, né? É bem incrível, porque às vezes, sim, aí disseram traumas de Natal, né? Porque realmente colocam uva passa em tudo, ninguém mais aguenta a uva passa depois no resto do ano. Mas é interessante fazer essa experiência em algum momento. Se vocês tiverem uma uva passa, tentar fazer esse contato da uva passa com a boca, porque é uma sensação bem interessante, como se fosse o contato com uma outra boca, realmente. E é uma sensação de prazer que a gente pode ter sem precisar necessariamente de outra pessoa. A Alessandra falou que tá com uma uva passa coberta com chocolate. Uau! Essa é especial.
Se vocês tiverem um chocolate, pode ser qualquer coisa pequena que vocês possam desfrutar neste momento, né? Todos já têm o alimento ou querem que eu dê um tempo para vocês pegarem? Tudo bem? Querem avisar no chat se todos já estão com o alimento? Ou querem um tempinho? Eu já tô. Ok, já estão, beleza. Bom, então vamos iniciar. Podem ficar numa postura cômoda, né? Sentado, normal, como se vocês fossem se alimentar. E ter consciência da sua respiração neste momento, ok? Então, sentir a respiração, pelo menos 3 respirações. Sinta ela entrando e saindo do corpo. Notando como que tá a sua boca nesse momento, a sua salivação de pensar neste alimento que você vai comer agora. Notando as sensações da sua barriga, se existe algum ruído, algum incômodo, alguma sensação de vazio ou não necessariamente. E agora vocês podem pegar esse alimento, eu tô com um chocolate aqui, mas vocês podem pegar o alimento que vocês tiverem e colocar assim na palma da mão de vocês e observar esse alimento, observar todos os detalhes dele, a cor desse alimento, o formato dele. E imaginar tudo que esse alimento passou para estar na sua mão neste momento. Todo o caminho que foi feito desde o momento em que ele nasceu, do que ele surgiu, do que ele foi criado, né? Dependendo do que for o seu alimento. Até chegar na sua mão, como que foi o transporte disso, o cuidado que se teve com esse alimento durante todo o processo, embalagem, ele estar na gôndola do supermercado, você escolher esse alimento. Se for algum alimento translúcido, como uma uva passa, por exemplo, vocês podem inclusive olhar contra a luz, ver como que ele é, a textura dele, se ele é macio, se ele é mais durinho, se é mais liso, se tem algum tipo de rugas. E agora a gente vai aproximar esse alimento do olfato. Apenas sentindo. Sentindo qual é o cheiro desse alimento. O aroma dele. Se quiser, inclusive, fechar os olhos enquanto você sente esse aroma. E às vezes, apenas pelo aroma, você já imagina como vai ser o sabor. E pode ser que seja diferente quando você prove depois ou não. Sentindo agora o toque desse alimento com a sua boca, apenas com os seus lábios. Então, pode passar o alimento pelos seus lábios, levemente. Se for possível, já até mesmo sentir um pouco do sabor só de tocar esse alimento nos lábios. E agora a gente vai colocar esse alimento na boca e deixar apenas na língua. Se quiserem ir passando de um lado para o outro
e sentindo o toque desse alimento com a língua. Se quiserem, inclusive, sentir o sabor desse alimento nas diferentes regiões da língua. Se você passa esse alimento na ponta da língua, como que você sente? Se você passa ele nas regiões laterais, se isso muda o sabor. Se você sente com a região do meio da língua, isso muda em algo o sabor? E fazendo com que o alimento se movimente na sua boca de um lado para o outro, sentindo a salivação que ocorre enquanto esse alimento está na sua boca. E podem morder levemente esse alimento e sentir o gosto dessa primeira mordida, como é? E se muda a textura desse alimento nessa primeira mordida. E quando vocês quiserem, podem engolir levemente e sentir até onde você consegue perceber esse alimento descendo pela sua garganta, até onde você nota ele no seu corpo. E o que você sente agora que você engoliu esse alimento na sua boca, no seu estômago? Existe algum tipo de saciedade ou salivação por já querer comer um outro alimento? Apenas notando como que é essa sensação agora. E notando também a sua respiração neste momento. Se existe algum tipo de mudança da respiração que estava inicialmente e a que está agora, depois de você desfrutar desse alimento. E se for possível, sentir um sentimento de gratidão por este alimento, porque ele vai te trazer energia, vai te trazer força. E tendo claro que esse alimento é único, por mais que existam vários deles, você está comendo um pedaço de chocolate. Na empresa de chocolate, eles fazem um monte de chocolate em larga escala, mas esse pedaço que está na sua mão, que você comeu, nesse caso, né? Ele é único. Então, que você possa sentir essa gratidão por esse pedacinho de alimento. Alguém quer comentar como é que foi? Como que vocês sentiram? Se foi interessante ou se foi incômodo? Ou se já deu vontade de comer outro? Alguém se sente confortável de falar? Eu percebi que eu sou muito ansiosa mesmo, porque você começa a sentir os sabores e, de fato, você pensa em mastigar logo e comer outro. Sim, as primeiras vezes que a gente faz é normal, né? Porque a gente já tá acostumado com isso. Tipo, por que eu tô aqui enrolando para comer se é só morder e comer, né? Tipo, engolir. A Isabela falou que fazendo esse exercício eu me lembrei da cena de degustação do filme do Ratatouille, que legal. Eu não lembrava desse filme, dessa cena, vou procurar depois, muito bom. Eu também fiquei ansiosa em comer logo, né? Achei, quando você falou pega o alimento, eu já quase que já estava engolindo. Já. Aí depois e fui acompanhando e parece que você degusta, você aproveita melhor mesmo, né? Fica mais gostoso o alimento. Parece que realmente é outra experiência mesmo. Você
aproveitar aquele pedacinho específico, né? Aquela uva específica. Eu achei foi muito melhor do que se eu tivesse comido normalmente, como nem teria percebido naquele pedaço. Eu diria, Mariana, que é a constatação de que é uma das atividades que mais a gente é orientado a ser ansioso, é com a alimentação. É, é a correria do dia a dia, é o fast food, então realmente tem que exercitar muito, muito, muito para poder viver esse momento, porque hoje é raro. A gente está sempre com pressa e acho que a alimentação se tornou quase uma necessidade apenas de cumprir com a obrigação de inserir alimento, mas é isso. Eu lembro posso falar uma passagem do Claro. filme do McDonald's? Quem assistiu o filme da história do McDonald's, ele é o pai do fast food, né? E aí, como eles não tinham interesse em que as pessoas ficassem no restaurante, ele criou todo o incômodo para que as pessoas comessem e saíssem. Então, não tinha ar-condicionado, o suco era servido num copo no formato de canudo. Então, ali já tem muita coisa embutida naquilo, né? Quer dizer, já era a coisa do consumo massivo do alimento sem a menor preocupação que as pessoas degustassem. Então, quem assistiu sabe bem que era o princípio da rede, né? Quando ela nasceu era esse, que as pessoas ficassem o mínimo tempo possível. Então, não era de interesse que você sentasse lá e ficasse 1 hora, entendeu? Se alimentando. Então, acho que ali já começou a se criar uma cultura da velocidade, né? Do comer rápido, né? Que hoje é o que a gente vive. Acho que a reação das pessoas aqui já diz muito disso, né? A gente também não consegue ficar curtindo. É uma Sim. dificuldade. Perfeito, obrigada, Antônio. Realmente tem a questão da psicologia das cores também, eu acho, né? A questão do vermelho que eles colocam, amarelo, é tudo para Sim, você ter essa sem dúvida. sensação de alerta, tipo, aqui não é Tudo um lugar para pensado. ficar, né? Assim. Exatamente. Alguém mais quer falar? Vamos fazer de novo esse com outro alimento, se vocês têm mais um aí. E eu não vou conduzir agora, tá? Então, basicamente, é vocês fazerem a experiência da mesma forma, mas sem a condução. Então, seria pegar o alimento, olhar, observar esse alimento, sentir essa gratidão por este alimento estar na sua mão, neste momento. E aí, quando vocês sentirem, vocês fazem sentir o aroma, o toque desse alimento na sua boca, como que ele é na língua, como que ele vai se movimentando.
Cada um no seu tempo, tranquilo, tá? A Marinha já comentou aí também, né? Experiência sensacional. Nunca mais vou comer uva passa do mesmo jeito. Não havia me atentado às texturas da uva passa. Vou inserir no meu dia a dia essa prática. Sim, é realmente bem interessante, né? Eu vou compartilhar aqui. Na apostila eu coloquei um passo a passo para vocês poderem fazer essa atividade no dia a dia de vocês, né? Então, basicamente, é a gente saborear o aqui e agora. Então, não importa o que vocês estejam comendo, não pensa que, eu tenho que ir para um restaurante 5 estrelas. Às vezes a gente está num restaurante, tipo, uau, mais incrível do mundo, e a gente está lá, cada um no seu celular, ou tá, sabe, conversando com outra pessoa e nem se dá conta do que está comendo. Então, não importa onde você está comendo ou o que você está comendo. Pode ser uma bolacha de água e sal, pode ser tomar água. Tomar água pode ser algo tão prazeroso, sabe? Num dia que você está morrendo de calor e você sente aquela sede, você sentir a água passando pelo seu corpo e sentir, desfrutar dessa experiência realmente. Tipo, nossa, que bom que eu tenho água, que agradecida que eu sou por poder ter essa água me refrescando nesse momento que eu tanto preciso, sabe? Então, a gente sentir isso com qualquer alimento que seja. E aí a gente tem aqui o passo a passo, né? Que seria primeiro observar, que é notar o nosso corpo, os ruídos do nosso estômago, se existe baixa energia, se existe um alto nível de estresse, ou se existe satisfação no momento em que eu me alimento. A parte de estar presente, então a gente está totalmente presente no momento de se alimentar, sem celular, sem televisão, sem distrações. Enquanto você comer, apenas coma. Não tipo, eu tô comendo aqui, eu vou responder aqui um e-mail rapidinho no celular, enquanto eu tô vendo, e eu nem tô sentindo o sabor da comida. Então, é realmente comer, apenas comer, desfrutar desse alimento. E se vocês estão fazendo isso com outras pessoas, porque às vezes também, eu tô numa reunião de negócios, pode ser, eu tô comendo com a minha família, tentar levar a atenção para a comida, sempre que possível. Nossa, que saboroso que tá isso. E aí a outra pessoa também vai se dar conta, nossa, não tinha percebido que tá saboroso. Se ele tá falando, deixa eu perceber. E a pessoa também vai ter uma experiência diferente no momento de se alimentar. E não a gente tá comendo, tô falando de um problema da vida que, nossa, eu tô comendo esse problema. Ou eu tô assistindo televisão e na televisão tá passando um monte de notícia horrível do que tá acontecendo no mundo, porque as coisas boas nem sempre são ditas, né? Então tá passando um monte de coisa ruim e eu tô me alimentando, isso tá indo tudo junto, essa energia, eu tô absorvendo ela durante o meu alimentar. Então é importante a gente ter consciência do que a gente tá falando enquanto a gente tá se alimentando, tá? Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Uhum. Desculpa, não sei se eu posso... Imagina. Sim, eu agradeço, né? Primeiro, realmente tem isso, e de agradecer o alimento, né? Mas eu tenho uma coisa com a causa animal. Então, muitas vezes... assim, a gente é meio que... desde criança, né, acostumada a comer carne, né? E hoje em dia a gente sabe que os grandes frigoríficos não têm essa questão de bem-estar animal, tudo. E hoje está muito mal, assim, bem ruim, né? Então, quando eu estou comendo, eu meio que um pedaço de carne, alguma coisa, sabe? Assim, aquilo vem tudo em mim. Não, é incrível. Eu não consigo ser totalmente vegetariana, mas eu falo que tem que comer carne, que tem que isso. Mas, ao mesmo tempo, quando eu como, eu gosto até da carne, mas, assim, quando eu como toda aquela dor daquele animal, toda aquela... como eu vou te dizer? Aquela angústia, aquele sofrimento junto, porque eu não consigo parar de pensar. Entendeu? E aí, assim, quando você falou, vamos agradecer o alimento... Até vi acho que um post de uma artista famosa que foi comer um pedaço de carne e ela agradeceu a vida daquele animal tal, e comeu. Falei, será que isso vai valer? Assim, pode ajudar a continuar comendo? Porque eu, reduzi bastante o consumo de carne, só não pelo fato de eu gostar, mas
Porque, assim, hoje em dia a gente sabe, e não é o fato de que eu seja tão, como vou te dizer assim, inocente, que eu não saiba que a gente depende do animal, que os animais, né, foram isso e tal. Mas o que eu tenho mais, assim, repulsa é pelo fato para que ganhe dinheiro, o lance, assim, de que os grandes pessoas assim pecuárias, para ganhar dinheiro, eles fazem horror e atrocidades com os animais. Não são todo mundo que tem essa consciência do bem-estar animal. Então, até o mesmo leite que eu estou tomando, às vezes eu vejo assim sites das vacas, coitadas, são horrorizadas para poder produzir leite. Então, eu não consigo sentir aquela coisa assim, ele está me dando energia, ele está isso, porque eu penso no sofrimento dos animais, sabe? Então, isso me causa assim, é um alimento, eu tenho que estar, graças a Deus, que eu tenho alimento, é um alimento que seja mais disponível para a gente do que ser, né? Não, só vou tomar leite de amêndoa, só vou tomar leite de soja hoje, sabe? Eu não tenho essa condição, porque tem, né, é muito mais caro do que qualquer outra coisa. Mas, ao mesmo tempo, para eu tomar um leite, para comer um pedaço de carne, eu já fico pensando nisso tudo, sabe? Como fazer esse comer sem essa levar consigo todo o sofrimento do animal, inconsciente. E da repulsa que eu tenho dos grandes fazendeiros, entendeu? Que fazem atrocidades com os animais porque não podem perder, porque não podem ter prejuízo, porque tem que ganhar lucro, sabe? E tem consumidor, então o consumidor come mesmo. Eu já vi o pessoal comendo porque na fome, né? Então come até o que tiver mais barato compra. Então, é aquela mentalidade que você não vai entrar no meio, porque fala, mas se você está com fome, você vai comer até, sabe, cachorro. E você come até, você está na fome. Então, eu não quero entrar nesse duelo agora, né? Porque acho que não é o momento. Mas eu tenho isso, sabe? Eu tenho essa coisa, eu não consigo parar de comer carne, mas eu, no mesmo tempo, não é que eu não consiga. Se eu tivesse mais condições, eu viveria só mas é que está tão disseminado, está tão na prática de tudo, entendeu? Você viver hoje em dia, você comer carne, você tomar leite, você, sabe, ser uma pessoa que, desde que eu me conheço por gente, eu faço isso, né? Então, era essa minha questão, assim, o meu duelo interno aqui comigo mesma. Perfeito, muito obrigada por compartilhar. Eu acho que é bem importante realmente a gente ter esse tipo de consciência, ela está acontecendo cada vez mais no mundo, né? Então a gente vê que tem cada vez mais restaurantes vegetarianos, existem mais opções vegetarianas. Muitas vezes elas não são acessíveis, como você comentou, mas existem coisas que são super baratas, tipo, a gente comer, sei lá, cenoura, comer vegetais, comer fruta, é super barato, e que a gente tem a ideia de que vai ser caro, mas não necessariamente. Então, a gente pode ir adaptando a nossa rotina. Existe um programa que se chama Segunda Sem Carne, não sei se vocês conhecem, que é o Monday Free Meat, alguma coisa assim, que inclusive Paul McCartney é um dos principais embaixadores desse programa, né? E aí é possível implementar isso em empresas, inclusive na empresa onde eu trabalhava, a gente implementou a Segunda Sem Carne, e é uma reeducação alimentar, realmente. As pessoas que trabalham em fábricas, por exemplo, é muito difícil para eles ter essa sensação de que eu não vou comer carne, eu vou me sentir fraco, mas é questão de reeducação alimentar mesmo, de entender que um dia da semana eu não comer a carne, não tem problema, eu estou fazendo isso pelo planeta, pelos animais, por mim. Então, é a gente começar a ter essa consciência coletiva cada vez mais, realmente, como a Marinja realmente colocou aí no chat, né? A gente está tendo cada vez mais essa consciência e adaptando a nossa alimentação. Não necessariamente é que todo mundo vai sair daqui, agora todo mundo é vegetariano. Não, tem gente que gosta de comer carne, e o churrasco é uma coisa que é super tradicional no Brasil, digamos assim,
mas de repente a gente não precisa comer tanto quanto a gente come, sabe? E isso vai fazer muito bem para o meio ambiente, tem a questão do desmatamento da Amazônia, tudo isso está relacionado com a carne, sabe? Eles desmatam para quê? Para ter mais espaço para poder ter o gado lá, para poder dar mais carne, enfim. E realmente se a gente for pensar todo o processo desse alimento estar na nossa mão, então é bom a gente também ter consciência do que a gente come. Quando a gente vai no mercado, o que a gente compra? Por que eu estou comprando isso? Teriam outras opções? Sim ou não? Aí tem a Sociedade Brasileira de Vegetarianismo, não sei se vocês conhecem também, é bem Sim. interessante. Eles têm Instagram, colocam várias receitas vegetarianas que são baratas, não é que são caras, às vezes a gente tem essa ideia, né? Ah, porque o leite de amêndoas, ok, pode ser caro, o leite de amêndoas, mas tem várias outras opções que são super acessíveis e que a gente, às vezes, não se dá conta, né? Ou não pensa. Eu penso que, Mas- assim, no meu processo, eu fui muito pensando no que... Eu esqueci, eu não sei o nome dela. Tá escrito iPhone? Você tá falando? Eu sou Mariane. A Mariane tá falando. Eu não sou hipócrita em falar que primeiro eu optei pelo vegetarianismo por mim mesma. Eu percebendo... Eu sou gaúcha, então eu criei... era carne o tempo todo, né? Churrasco, quase todos os finais de semana. Então, eu fui percebendo... E eu sempre fui uma criança que não gostava muito de carne vermelha. Eu comia muito pouco. E mesmo assim, a oferta era muito grande e eu não queria. E então, eu fui percebendo que, reduzindo gradativamente, o meu corpo respondia muito bem. Eu estava muito mais leve e a questão da consciência também me sentia melhor. Então, foi um processo que eu fui respeitando, mas assim, eu sempre falo para todas as pessoas que me perguntam, Marinho, como é que foi o seu processo? Primeiro, quando eu comecei sozinha. E eu acho que precisa de um acompanhamento profissional. Por quê? Porque eu não sabia o que era oleaginosa, o que era um leguminoso, o que era, na verdade, o cereal, leguminosa, fazer as combinações. Eu comia muito carboidrato, eu engordei muito. E aí eu fui para uma nutricionista que até hoje me acompanha. Ela é vegana, então é muito melhor porque é um profissional que já passou pelo processo, ela entende totalmente o meu processo também, e aí hoje eu tenho orientação e eu já sei preparar meus pratos porque ela orientou, então é importante sim um profissional ajudar, mas desmistificar essa ideia de que vegetarianismo é caro, não gente, qualquer restaurante da esquina tem feijão, arroz ou um feijão e uma lentilha, isso aí já é essa proteína que você precisa, só que cada pessoa uma quantidade específica e leguminosas também, né, e vegetais, então eu acho que é um processo muito único, né, que cada um tem que ir percebendo, assim. E o mais interessante é que o consciente coletivo das pessoas que convivem comigo mudou, porque a minha alimentação mudou, elas vêm na minha casa, eu preparo e elas já começam a diminuir o consumo de carne. Então, acho que isso é muito legal, é a consciência que você traz para o mundo. Obrigada, viu? É isso mesmo, é que eu já estou nesse processo, porque eu aqui na minha casa, eu já não, assim, nem compro, nem faço, sabe, diminuir, não é que eu não faça, mas eu diminuí, porque todos os pratos você conhece, tem carne, né? Você vai na internet, tudo tem carne. Mas, assim, o lance, até podia comer carne, mas um lance que eu vejo para mim é que não é uma coisa mais natural, entendeu? Não é criar o boi para uma coisa, assim, natural. Eles querem sabe, é tudo uma coisa mecânica, capitalista, é tudo mecânico, é tudo, não é mais assim, tudo, tem hormônios, entendeu? Que os bichos são obrigados a comer, então é uma tortura para esses animais. Sinceramente, eu vejo isso como uma tortura, viver. E os frangos, por exemplo, para que eles possam crescer rápido e ganhar peso, os pintinhos, né? Eles deixam 24 horas as luzes ligadas, né? Dos aviários, para que eles possam crescer. E aí eles perdem a noção do que é dia, do que é noite, e aí eles ficam bem baratinados, eles começam a crescer, mas imagina só a consciência desse animalzinho também ali, né? Que a gente já comeu, quanto tempo eu já comi, né? Nossa, sinceramente, eu estou abismada com a tortura dos animais. Eu vi um negócio ali, eu já não quero mais nem assistir, sinceramente, porque eu estou ficando doente. Só não cortando o assunto, eu vi um negócio com os patos, que não sei se é pato, se é ganso, eu não sei, que eles fazem um negócio com o fígado do pato, o pato tem que comer de 5, acho que 10 em 10 minutos o pato tem que comer. É aquele foie gras, é um negócio assim, acho que é
Sim, foda. só para a gente respeitar o horário e tudo. Desculpa, mas não, imagina. É que eu fiquei horrorizada com o que o humano pode fazer. Entendeu? Com o humano pode fazer com os animais. Sem dúvida. É interessante a gente ter consciência de tudo isso. Isso é algo que vai vindo pouco a pouco. E as pessoas, assim, quando a gente está na matriz, enfim, tudo isso que está acontecendo, a gente não se dá conta. A gente vai comendo, é tudo legal, é tudo ótimo, tá tudo bem. E aí é realmente a gente indo, tendo essa consciência pouco a pouco de tudo, da nossa respiração, do nosso consumo. A gente não precisa consumir o tanto de coisa que a gente consome na vida. A gente, às vezes, trabalha para comprar coisas que a gente não precisa, então a gente realmente precisa trabalhar tanto para ganhar o dinheiro para a gente comprar algo que... Então, realmente, o mindfulness é interessante porque a gente começa a ter consciência de tudo, e às vezes a gente não precisa viver da maneira como a gente pensa que tem que viver, ou que nos foi ensinado. E aí é realmente ter essa consciência. A Isabela está comentando também que desde o início da pandemia, a mãe dela começou a reeducar a alimentação do pessoal da casa dela, e aos domingos ela faz pelo menos 4 receitas na semana para não ficar cozinhando depois do trabalho. E nós temos a semana com carne e sem carne. Na semana sem carne, ela faz batata gratinada, soufflé de Catalunha e de queijo, quibe de abóbora, uau! Muito bom. E hoje em dia realmente tem várias, tem a coxinha, que é coxinha de jaca, que ela não tem frango, e você come, você não acredita que não tem frango, porque o sabor é incrível, então é interessante também tentar provar coisas novas, não pensar, não, isso aí é vegano, vegetariano, não quero, nada a ver. Então, é interessante a gente começar a ter consciência, cada um no seu tempo, cada um respeitando o seu corpo. Se a pessoa também quiser continuar comendo carne ou fala, não vou parar, ok, mas ter consciência que de repente pode diminuir um pouco, ou comer mais frutas, comer mais verdura. O ideal é quando a gente tem o nosso prato também o mais colorido possível, né? A gente tem o verde, tem o amarelo, tem o laranja, tem o branco, enfim, a gente tem várias colorações diferentes também para ter essa diversidade também no nosso corpo. Mas o ideal é fazer tudo isso com um nutricionista. Eu não sou nutricionista, não posso falar com vocês com propriedade esse tema do vegetarianismo. Eu também não como carne já faz um tempo, mas eu comecei por conta da questão de meditação mesmo, né? Para ter o corpo mais leve, várias outras coisas. Mas, por exemplo, peixe eu não consigo deixar de comer. Então, é algo que no meu entendimento, me faz bem para o meu corpo, e eu não deixei de comer peixe. Tem pessoas que falam, isso não é vegetariano. Eu não me considero vegetariana porque eu como frutos do mar, por exemplo. Então, cada um tem o seu momento, seu respeito ao próprio corpo também, e ao meio ambiente, e ao que quer que seja. Então, é a gente ter essa consciência coletiva do que o que a gente faz para nós mesmos o que a gente faz também para o meio ambiente. Eu vou terminar aqui, estão perguntando do saborear, não julgar, né? Então, a gente tem aqui o saborear, que é a gente notar o aroma, a textura, então perceber, esse alimento ele é crocante, é macio, é doce, salgado, é amargo, e tem a parte do não julgamento. O não julgamento é um pouco dessa questão que a gente chegou no ponto de, eu tô comendo uma carne. Se eu tô comendo essa carne, eu vou desfrutar dessa carne e agradecer, como vocês comentaram, a vida do animal nesse caso, tá? Porque eu tô comendo essa carne sem julgar. Então, é a gente sentir o nosso corpo no momento de alimentar e a conexão com esse alimento. O que acontece também muitas vezes com o julgamento é que a gente, eu vou comer essa caixa, eu vou comer um chocolate aqui, sei lá, mas eu já tô comendo pensando, nossa, mas é por isso que eu nunca emagreço mesmo, né? Tipo, eu já tô julgando a mim mesma o fato de eu estar comendo este alimento. Ou não, é verdade. Então, tem essa questão do não julgamento. É super importante nos princípios de mindfulness que a gente viu na primeira aula, o não julgamento. É a gente ter consciência e não julgar. Então, se eu decido, por exemplo, comer carne, não vou deixar, ok, que eu tenha consciência de que, claro, eu tenho consciência de que isso veio de um animal, veio de uma vida animal. Mas, de repente, tem algum local que faz, não sei, o animal sofrer menos, que ele... Não sei. Tem uns Corim, se eu não me engano, que tem uma marca também, que é mais saudável, algo assim, de aves e tudo também. Então, é interessante também pesquisar sobre isso e ver o que é viável
na vida de vocês, na vida de cada um, na realidade de cada um, mas também não ter esse pensamento de que é caro ser vegetariano. Não é. A carne que é o mais caro, inclusive no momento atual do Brasil, né? É o que está mais caro e às vezes tem muita coisa que é muito mais barata. Eu vou mandar para vocês esses slides, tá? O PDF. Eu vou disponibilizar na pasta como todos os outros que estão perguntando aí, né? O Instagram da Sociedade Vegetariana é @Sociedade Vegetariana, vocês conseguem achar lá. E aí, eles também fazem palestras gratuitas, inclusive, se vocês tiverem empresa, que vocês têm interesse em implementar a segunda sem carne, eles fazem palestra gratuita, é bem legal. E aí, aqui tem a denominação do flex vegetariano, é isso? Para quem alterna dias com carne e sem carne. Sim, pode ser também. Cada um dentro da sua realidade e sem julgar também, é super importante. Não é que também, eu não como carne, eu vou julgar quem está comendo. Não, cada um tem o seu tempo e cada um tem a sua realidade. Tem gente que pode ser que nunca vai deixar de comer carne na vida. Tem pessoas que chegam a uma certa idade e pensam, o que eu tô fazendo pro meio ambiente, tudo, e aí começa a desenvolver um outro tipo de consciência, mas cada um no seu momento e tudo com muito respeito a todos, e quando a gente fala todos, são todos, não só a espécie humana e todas as outras espécies também, basicamente, né? Alguém tem perguntas, dúvidas? A gente já passou do horário aqui, né? Tranquilo? Tenho um agradecimento, agradecer mais uma vez aí a oportunidade de estar com o grupo aqui, de estar com você, recebendo mais informação. E é isso, desejar uma boa noite a todos, uma ótima semana. Obrigada, Antônio. Obrigada a todos. A Isabela está comentando do soufflé de Catalunha, quem perguntou. Pesto de Catalunha, ovos, iogurte, Natal e temperos. Quer falar? Quer falar, Isabela? Não, posso. Eu tô com um pouquinho de vergonha, até que tá passando do horário, se der, eu passo a receita no grupo. Tá, beleza, ok. Tranquilo. Então, boa noite a todos, uma ótima semana e muito obrigada. Obrigada, Mariana. Imagina, obrigada a vocês. A tarefa da semana é vocês terem consciência das alimentações, basicamente, tá? Então, tentar fazer, não necessariamente o Mindful Eating da forma que a gente fez aqui, né? Porque não sempre vocês vão poder ficar passando alimento na boca, tudo. Mas é vocês terem consciência do momento de se alimentar. Apenas isso. Seja no café da manhã, no almoço, no jantar. Tô comendo uma bolacha aqui, mas eu vou comer essa bolacha comendo essa bolacha, desfrutando do saborear desta bolacha, ok? E tentar estar longe de outras coisas, de não olhar celular, então se policiar em relação a isso, ter essa consciência. Tá bom? Muito obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Agradeço. Boa noite. Obrigada. Obrigada.